A paz do Senhor, geração inconformada. Nós estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast. E para esse episódio, nós convidamos uma pessoa muito especial. Uma jovem que é usada nas mãos do Senhor. Uma jovem que, além de louvar, ela adora o nome do Senhor. Ela não só canta, ela adora o nome do Senhor. E nós sabemos o quão difícil é, nessa geração, nós termos alguém que é adoradora de verdade. E nós estamos hoje aqui com uma pessoa muito especial, que é a Maria Santos. Paz do Senhor, bom dia, Deus! Que nervosa! Paz do Senhor, é uma alegria muito grande estar aqui com as meninas, que eu tenho como admiração, tenho como inspiração pra mim. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada obrigada por aceitar nosso convite. Eu te agradeço. E pra gente começar esse podcast, a gente queria saber um pouquinho. A gente conhece a Maria Santos, aquela que louva o Senhor, vai em várias igrejas cantar, louvar o Senhor, levar a palavra do Senhor através do louvor. E a gente queria saber um pouquinho quem é a Maria, por trás dos bastidores. Quem é a Maria? Maria Santos, por trás dos bastidores, uma menina comum, uma menina que estuda, trabalha, tem os deveres de casa. E nunca imaginei que estaria vivendo isso que eu tô vivendo hoje. É uma alegria muito imensa pra mim estar aqui com vocês. E vivendo isso que vocês conhecem em cima do púlpito e tudo mais. Mas fora do púlpito, fora do microfone, eu sou uma menina normal, que tem ali, encontrou o Espírito Santo como um pai, como um melhor amigo, que eu não tinha isso antes. Encontrei ele e minha vida é uma vida simples, normal. Não gosto de muito, gosto do simples. Não gosto de... Tem muita gente que fala, igual muita gente fala assim, meu Deus, a Maria Santos. Gente, eu fico apavorada. Porque eu sou só Maria Santos, eu sou só Mariazinha. Sempre congreguei na minha igreja Interpraia, sempre cantei ele quando era pequenininha. Nunca fui, né? O meu ministério foi... Já tô embananando toda, já tô misturando todas as conversas. Pode cortar depois isso aí. Tá? Ai, gente, eu tô muito feliz. Eu não vou conseguir ficar sem rir, falar muito sério. Vou ter que falar normal. Seja você, vai. Ai, gostava muito. Maria Santos é uma menina muito extrovertida, gosto muito de conversar com todo mundo. Eu começo a conversar com a pessoa em 30 segundos, eu já acho que eu conheço há 15 anos. Fez uma amizade, já faço uma amizade, sou muito acessível. Gosto de gente assim, acessível. Um pouquinho da Maria Santos é isso. Sou assim, simples, não gosto de muita coisa, muito... E, Maria, quando começou o teu ministério, assim? Quando que tu viu... Tem algum momento marcante, assim, na tua vida espiritual que tu viu assim, não, agora eu vou ter que começar de verdade a minha caminhada com Deus? Quando eu voltei, assim que eu voltei, eu sempre voltei com um propósito, tá? Eu voltei com um propósito de sempre falar pra Deus, falei, Senhor, eu perdi um tempo lá fora. E eu agora voltando, eu não quero cargo, eu não quero nada. Eu só quero ficar sentado na igreja. Eu sei que eu tenho o dom de louvar, que o Senhor me deu esse dom. Então, se o Senhor precisar de mim pra cantar o hino da harpa, pra fazer uma abertura de culto, amém, eu quero isso. Eu sempre falei que eu não queria nome, não queria nada disso. Sempre tentava servir na minha igreja com mídia, data show. Sempre eu estava envolvida com alguma coisa por trás dos bastidores. Nunca quis aparecer tanto. Não por medo, mas porque eu não queria. Eu achava que eu não era merecedora daquilo ali. E eu sempre via por trás. Até que começou as promessas, Deus começou a relembrar as promessas da minha vida quando eu era pequena. E tá, ele é muito impressionante, porque ele ia nos detalhes. Ele falava exatamente o detalhe da promessa quando eu tinha 8 anos. Ele falava com Daí te agora... fazer relembrar lá o que Exatamente. Fazia relembrar exatamente. Lembra daquela profecia que eu te dei? Era assim. E eu relembrava daquelas coisas e eu falava, Senhor, mas será que eu tenho essa chance ainda? Eu ficava assim, porque na minha cabeça não tinha mais chance daquilo ali. E até que um dia foi uma promessa que me marcou muito, foi um culto que teve. Eu tava sentada, eu era mídia já há um tempo, dos jovens, e ele veio e falou pra mim, eu tava naquele culto gravando, e o interessante é que eu gravava as meninas, eu sempre, todas as meninas lá de fora da praia, eu gravava o pessoal cantando assim, e eu gravava aquilo ali chorando, eu falava, meu Deus, gente, que coisa linda! E daí tinha vezes que elas entravam num hino e eu falava, nossa, esse hino ia encaixar com esse. Mas eu sempre fui tranquila, sempre admirei muito elas, né? E aí depois tava nesse culto fazendo isso e veio um irmão, não conheço, não sei de onde que ele é, nunca vi um irmão na vida, nem vi um irmão no culto. E ele veio em mim e falou bem assim, que o meu lugar não era por trás do celular. O meu lugar era lá em cima. E pela minha obediência e pela minha busca, um dia ele ia me dar aquilo ali que eu tava como é que ele falou?
aquilo que eu tava olhando, aquilo que eu tava vendo. Falou alguma coisa assim. Que eu estaria ali atrás daquele altar, com aquele microfone. Eu agarrei aquilo ali e fiquei na palavra. E se tem uma coisa que o meu pastor Jason, te amo, pastor, te amo, pastor Jason. Tem uma coisa que o pastor Jason pregou um dia, depois passou acho que uns 3 meses daquela palavra. Ele falou, se tu tem uma palavra, tu se agarra naquela palavra. E tu segura aquela palavra. O cenário não tá bom, segura naquela palavra que vai acontecer. Se tu tá debaixo da palavra, não tem erro. E durante aquele tempo, depois de eu receber aquela palavra, veio muita aprovação, muitas coisas, né? Que daí, querendo ou não, é jogado no mundo espiritual, já era. E o pastor falou aquilo ali, e eu me agarrei naquela palavra, tá? E comecei a buscar. Eu falei, Senhor, eu não tô lá em cima, mas eu vou ensaiar. E eu pegava minha escova de cabelo e ia pra dentro do quarto. Glorinha! Agora eu tô lembrando, vou chorar. Eu pegava minha escova de cabelo e ia pra dentro do quarto. E eu botava os hinos da Cassiane, hinos que eu canto hoje. Que o Rujo Leão, que eu achava o máximo quem cantava que Rujo Leão. E eu cantava. E eu pulava dentro do quarto e coisava. Falava, nossa, mas eu não vou fazer tudo isso, né? Posso até mais. E foi assim que Deus me... Foi, acho que o momento que Deus mais me marcou. Foi nesse culto falando que o meu propósito não era atrás do celular. Acho que eu fiquei durante um ano e meio, ali servindo assim, mas nunca tive, sabe? Eu tenho essa chance. Não, eu sempre tentava me colocar num lugar que não era meu, né? Mas eu tentava voltar, porque aquele meu lugarzinho quietinha, como uma filha que errou e tá voltando. Mas Deus tem sempre muito mais, né? É igual a parte que a Bíblia vai falar de Noé, né? Deus falou com eles apenas uma vez. Sim. E ele se agarrou naquela palavra. Exatamente, 100 anos. Foi exatamente. E continuou. Exatamente. Que legal. E tu falou que tu deu uma saidinha pra fora, né? Dei. Conheceu o mundo, né? Sim. Então, tu sabe que dizer assim pras pessoas que não vale a pena, né? Não Tem vale. essa propriedade pra falar que não vale a pena, né? Não vale, tá? Eu saí ali, acho que eu tinha uns 16, foi no finalzinho dos meus 16 anos, eu saí. E eu saí da praia, fui morar em Florianópolis, e daí lá eu fiquei até meus 20, por aí. Tá, e não vale a pena. Eu não vou ser hipócrita em dizer que não tem momentos bons lá. Sim. Uma coisa que eu vi muita gente falar isso, que o mundo não te deixa momentos bons. Isso é hipocrisia eu falar isso, porque tem momentos bons no mundo, só que é momentos. Sim. Essa que é a diferença. É verdade. São momentos. Eu tive vários momentos com as minhas amigas, vários momentos em festa, mas são momentos. A partir do momento que eu chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro, eu sentia o peso. Tinha o peso da angústia, sentia a solidão. Faltava aquela coisa que falta, né? Eu não tinha, minha alma gritava por alguma coisa que não tava encaixando ali. E foi no momento que eu voltei. Aí voltei e me encontrei. De novo. E foi assim do nada que tu voltou ou teve algum momento específico assim que aconteceu? Não, É, agora? Se eu te falar, eu acho essa coisa que vocês estão fazendo aqui, pode botar isso aí. Tá. Mas eu acho isso aqui muito importante. Tem muita gente que fala sobre questão de seguidor e tudo mais, né? Só que o que me alcançou, Thay, foi uma live no TikTok. Nossa. Do meu amigo João Pedro. Foi uma live no TikTok. Ele é lá de São Paulo, tenho certeza que ele vai ver esse vídeo. Eu tocava como DJ. Eu tinha vindo embora de Florianópolis pra cá. Deixa eu começar de Florianópolis pra você entender. Em Floripa eu comecei a me sentir sozinha, não tava mais encaixando, eu ia pra festa, voltava pra casa, a maioria das vezes bêbada, e não tinha, sempre tinha que preencher com álcool a minha vida. E eu voltei pra Sombrio. Aí voltei e morei aqui num apartamento aqui em Floripa, aqui no Sombrio, aqui no centro. E eu comecei a tocar como DJ. Eu sempre tive na minha cabeça, Thay, até nisso Deus nunca me abandonou. Eu sempre tive na minha cabeça e falava assim, mana, pelo que aconteceu comigo quando eu tinha 12 anos, eu fui pelo meu tio, e bem de perto ali da minha família e tudo mais. Minha família um pouco virou as costas pra mim, um pouco da parte da igreja também, de pessoas de dentro da igreja viraram as costas pra mim, e por conta daquilo eu fui pra Floripa. Aí quando eu voltei pra cá, pro Sombrio, eu falava sempre pra minha irmã, né, quando eu comecei a tocar como DJ, falei, mana, eu preciso tá na mídia, eu preciso estar mostrando, eu falava assim pra ela. Porque eu queria mostrar de alguma forma como Deus cumpre o que ele fala, as coisas pra ti. E daí minha irmã falava assim, meu Deus, mãe, nada a ver o que você tá falando. E eu lá fora, eu sendo DJ. Eu falei, não, mãe, mana, eu tô falando que o que a gente pedir, Deus dá. Eu acredito que Deus possa nos dar. E eu sempre tinha isso lá fora. Eu tinha uma fé muito grande lá fora. E tá, por mais que eu tava lá fora, eu era muito protegida.
Tá, eu era muito protegida. Agora tu veja, né? Agora eu os vejo teus- muito. Se for pra contar de livramentos, assim, ó, de acontecer. Não que eu não percebi, não de livramentos que eu não percebi, porque eu sei que Sim. teve vários, mas de livramentos que eu percebi que eu vivi ali na hora. Sentiu Meu que era a Deus. mão de Deus ali te Não, protegendo. muito, 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 muito. É chocante, assim, porque é muito, meu Deus. E aí quando eu voltei pra cá, falava assim pra minha irmã, e minha irmã falou assim, não, Maria, então usa esse meio que tu tá fazendo de DJ pra fazer isso pras pessoas e ajudar. Eu sempre tive isso, quero ajudar as pessoas, quero ajudar a sair de uma depressão, quero ajudar, que isso eu sei que não existe essas coisas, eu ficava com isso na cabeça, sabe? A gente consegue tirar pessoas disso, e eu ficava com isso. E eu não ia pra igreja. Aí teve um dia que eu tinha uma festa pra tocar numa sexta-feira, e a festa foi cancelada. E naquele dia eu tava muito mal, muito mal. Tava dando muita crise de ansiedade, muita crise, tinha uma atrás da outra. Tinha vezes, tá, que eu ia com a roupa, que eu chegava assim, da rua, das festas, eu ia com a roupa pra baixo do chuveiro, ligava o chuveiro, e aquela água escorria na minha cabeça. E eu falava, eu não tenho mais chance de vida. Eu não tenho mais o que viver. Tem muita gente que fala que, é fase de jovem, não é fase. O inimigo, ele trabalha muito forte pra te destruir. Com certeza. E eu senti que quando eu tava no caminho pra voltar, o inimigo, ele veio com tudo pra me tirar minha vida. Com tudo. Ele sabia, né? Ele O que Deus sabia. podia fazer na tua vida. Eu acho que ele já tava vendo que eu ia voltar. E ele veio com tudo pra tirar minha vida, velho. Veio com tudo. E eu me joguei naquele banheiro ali, o chuveiro caindo, assim, água caindo quente. Senhora, eu não consigo mais. Eu tentava respirar e não vinha, tentava respirar e não vinha. Falava, vou ficar aqui até alguém tentar me ver. Eu sempre tive isso comigo. Ninguém tá me vendo, pai. Eu falava assim, pai não. Eu falava, Deus, ninguém me vê. Ninguém consegue me enxergar aqui. E eu vivia rodeado, tá? Eu vivia rodeado de muita gente. Muitas meninas, muitos guri, festa e coisa. Aí eu peguei e fiquei, acho que eu fiquei umas 2 horas naquele banho ali. Faltou luz. O chuveiro esfriou. Eu saí debaixo do chuveiro. Fui pra minha cama. Eu só me cobri com a coberta toda molhada, encharcada. Só me cobri. E meu celular começou a entrar notificação no TikTok. Eu não sei de onde que saiu aquelas notificações. Mas saiu notificação de live no meu TikTok. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E eu ainda comecei a esquentar, aí começou a passar. Aquela ansiedade passou. Eu abri o TikTok e abri uma live, que foi a live do João Pedro. Eu abri a live. E a live tava cantando um hino, ele tava cantando um hino, brincando do hino que eu cantava, que era o Gideões e os 300. Sim. E ele começou a cantar aquele hino brincando, esse da brincadeira. E aí eu me empolguei e fiquei, falei, meu Deus, eu cantava esse hino. E daí ele começou a live. Ele tava no início da live, ele estava fazendo uma brincadeirinha. Começou a live, ele começou a falar, ele começou a pregar. Começou a cantar louvor. Olha, parece que Deus desceu, o céu desceu naquele lugar, assim. E daí eu falei, Senhor, eu tenho um show pra fazer hoje. Se não for, se o Senhor existe, se o Senhor ainda acha que tem uma chance pra mim, o Senhor tem que fazer alguma coisa pra mim não ir nesse show. Eu não sei o que aconteceu até hoje, que não teve esse tal show. Eu fiquei ali jogada como eu tava, a live rolando. E daí depois, no final, ele cantou aquele hino do Daniel e Samuel. Escolhido? Como é que é o refrão dele? Eu não lembro. Só sei que teve um hino do Daniel e Samuel. Que eles cantam até que eles vão de violão nas casas das pessoas. Tem vários vídeos. Você não é... Você é especial. Você é especial, quem te deu a vida destruiu. Meu Deus, quando cantou esse hino, Tocou. Tá aí. Hoje eu entendo que o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto. Aquele quarto, ele ficou gigante pra mim. Aquele quarto, ele ficou gigante. E eu ia me espremendo. Só que da mesma forma que eu tinha medo, eu tava sentindo uma alegria. Parecia que eu tava sendo protegida. Eu senti um misto de emoções. E aquele quarto, ele ficou muito grande, assim, sabe? Parece que qualquer lugar que eu olhava, tu arrebentou. Qualquer lugar que eu olhava, parecia que eu sentia. Tinha alguma coisa ali, só que eu não sabia o que era, né? E eu, meu Deus, Senhor, eu não acredito e tal. E eu chorando, ele chorando muito. Aí tá, terminou. E daí na live ele perguntou, alguém quer aceitar Jesus? Eu falei, nossa, gente, eu assembleiando aceitar Jesus numa live. Eu meio assim, né? E ele começou, e eu pensava e ele falava. Eu pensava e ele ia falando. Gente, Deus não quer que tu mude teu ciclo de amizade, Deus não quer tirar tuas vestimentas, Deus não quer tirar isso, não quer tirar brinco, não quer tirar maquiagem, Ele quer o teu coração. Ele falava assim, e ele começou, tá, e parece que o guri tava olhando pra mim, e ele sabendo a minha história. Que ele começou a falar muita coisa. Tu andou demais, tu vagou demais, tu tá cansada, porque não é o teu lugar, a tua casa não é aí. Gente,
E eu ali, eu falei, Senhor, não é possível. Não é possível. Aí naquele mesmo dia acabou a live, eu falei que eu aceitava Jesus pela live. E no outro dia eu fui dormir, aí acordei. Tá, eu acordei muito diferente. Eu acordei muito diferente. Muito diferente. Eu via o meu apartamento ali no centro, tava escuro, ele tava sabe? Sim. Energia ruim. Uhum. Tinha coisa ruim ali dentro do apartamento. E eu acordei, eu olhei o apartamento e falei, meu Deus, tudo eu tava vendo muito colorido, tudo. Eu tava vendo muito assim, brilhoso. Uhum. Eu liguei pra mãe e falei, mãe, eu quero voltar pra igreja. No mesmo? Foi num sábado isso. Pra ela deve ter sido uma alegria. A mãe vinha assim, ué, minha filha, volta. Sem acreditar, porque eu era, meu Deus, eu acho que de quarta a domingo eu tava em festa, virada, não ia visitar ela, sempre bêbada, sempre, sabe, usando alguma coisa, muito magra mesmo, eu era. Eu fui nesse processo que o inimigo começou a me maltratar, ele começou a me machucar em questão de ansiedade, pra tentar tirar minha vida, eu fui de 62 quilos pra 54. Meu Deus. Ele me secou, ele me deu uma anemia profundíssima. Eu fiquei muito mal. E ela meio assim, ué, minha filha, volta. Falei, não, mãe, eu quero voltar pra igreja, de largar o emprego onde eu tô, de vender tudo e quero ir pra tua casa. Ela veio assim, ué, minha filha, como assim? Ela vai ir pra Babi de noite e a gente conversa, e de tarde a gente conversa. Falei, tá bom, mas eu preciso sair daqui. E eu tinha que sair daquilo ali. O Espírito Santo estava me incomodando, sai daqui. E daí já começou a mensagem, né? Sábado tinha festa, eu já queria sair e tudo mais. E eu nem olhava. Falei, não, vou pra minha irmã, não tô bem, vou pra minha irmã. Pra minha irmã, cheguei, a mãe olhou, eu só olhei pra ela, comecei a chorar muito. Falei, mãe, eu tenho um buraco dentro de mim, eu preciso preencher esse buraco. Falei, eu sei o que que é, hoje eu sei o que que é. Eu falava bem assim, como se no dia anterior parece que Deus tinha mostrado pra mim o que que eu tenho que fazer. Eu falei, eu sei o que que eu tenho que fazer, eu preciso ir na igreja, hoje tem culto. E eu falava assim. E tinha o congresso dos jovens lá na igreja. Aí ela disse, não, vamos no culto então com a mãe, respira, porque eu já tinha serviço, tinha tudo aqui, eu tava, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, só quero ir pra sua casa, que eu sei que vou estar protegida, vender tudo, trocar de celular, eu tava bem assim, tá? Ele me pegou assim, ó, eu tava assim, ele me pegou e fez assim, ó. Parece que ele me arrancou real. Talvez se não fosse assim, tu não estaria vivendo o que tu tá Exatamente, vivendo hoje, né? exatamente. Do nada, assim, sim. vai E daí eu peguei e fui nesse culto, nesse congresso, de noite. Eu comprei um vestido de tarde, no mesmo dia, um vestido longo. Tirei brinco, tirei anel, tirei pulseira, tirei E ninguém colar. te falou nada. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou uma vírgula, cara. Eu só olhei pra mim, eu me arrumei tudo, eu olhava e ia tirando. Não, eu não preciso disso. Eu tava com um sorriso assim, ó. Eu só queria ir pro culto logo. Tá, e no momento que eu me ajoelhei, me ajoelhei no congresso, ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Hoje, antes eu achava, meu Deus, é loucura. Não, mas tá. É coisa de. Não, ele falou desde o começo. Desde o hino da harpa. Desde o hino da harpa, do Infervente Oração, ele falou comigo. Tem e eu que é ficava. pra nós, né? Não! Tem que é. E eu tava me derramando. Eu falei, Senhor, e eu entreguei, tá? Aquele dia o irmão perguntou quem queria voltar pra Jesus. Eu já tinha conversado com o pastor Jason que tá lá. Me abri real pra ele, me abri, falei tudo. Ele sabe de muita, muita coisa que eu precisava. Parecia que Deus usou ele pra me vomitar, sabe? Que tava preso dentro de mim. E daí falei pra ele, ele falou, não, minha filha, amém. Eu sei, hoje eu sei. Eu lembrando do rosto dele, acho que ele não acreditou muito em mim, não dá. Não, essa guria aí eu acho que é. Daí, tanto que ele falou bem assim, ó. Ele bem assim. Nossa, filha. Eu falei, ele bem assim, ó. Eu achei que quando a tua mãe falou que tu tava mal era porque tu tinha perdido um namoradinho. Mas tu é vivida. Ele falou assim. Ai, gente, eu acho graça. Eu já converso com ele, eu acho graça. Mas ele me conduziu tudo. Não é um não acreditar de não acreditar, que eu poderia estar hoje onde eu tô. Não acreditar o que tu passou. Isso. Achar que, né? Isso. Quando ele falou, ele, assim, tipo, ele não acreditou no que eu tinha vivido antes. Ele achou que era só um namoradinho que eu tava mal. E realmente era bem pesado. E daí de noite eu peguei a Acender Jesus. E domingo eu entrei em contato com uma loja que troca roupa, um brechó lá na praia. Troquei todas as minhas roupas. Tá aí, todas. Desde a calça larga, não importa. Não importava. Eu não queria mais, eu não me via bem naquilo ali. Eu tava me sentindo como uma princesa de Jesus. Sou uma princesa que usa laço. Eu não odiava laço. Sou uma princesa que usa laço e isso aqui não me satisfaz mais. E eu tirei tudo. Arranquei tudo. Foi arrancado literalmente. Foi uma decisão, né, Maria? Foi uma decisão. Eu mudei da água pro vinho. Eu saí do meu serviço, fui morar com a minha mãe com 21 anos. Foi 21 anos, faz
20 para 21 anos. E eu tinha apartamento, morava sozinha, tinha tudo isso. Parei de seguir no mês domingo, eu parei de seguir, acho que mais de 1.000 pessoas eu parei de seguir. Eu realmente tirei. Tá, e foi questão de sexta pra sábado. Deus me transformou. Deus me transformou totalmente. Meu Deus. Sem deixar resquício. Nossa. A gente fica até meio assim, meio Sim. em choque, né? Porque olha, o Mas que Deus foi. faz é incrível. Mas a gente também tem que se disponibilizar, né? Sim, Pra Deus fazer o trabalhar dele na nossa vida. sim, tu Porque tem se que tu querer. não fizesse, não deixasse de lado algumas coisas, talvez tu estaria presa lá no Exatamente. passado, né? Sim. E depois, quando tu voltou assim pra igreja, Maria, tu viu alguma dificuldade? Por exemplo, assim, de sofrer algum tipo de rejeição? Tu teve algum medo, assim? Não, foi... Tá, eu acho que. Eu sei que muita gente passa por isso, né? Por julgamento, Sim. essas coisas Por assim. isso que até muitas pessoas não voltam pra igreja com medo do julgamento. Exatamente, exatamente. Só que eu vou te dizer que pra mim foi muito diferente. Eu não sei se foi a parte de eu orar e pedir. Falei, Senhor, não deixa eu ver. Sim. Me deixa cega e tampa meus ouvidos. Era a minha primeira oração que eu sempre fazia. Porque eu era muito expressiva no adorar. Eu sempre fui muito expressiva no adorar desde o começo. E eu chorava muito, porque eu admirava muito o que Deus fez comigo e a forma da chance que Ele me deu. Então, eu amava muito Ele. Eu amo muito Ele e a forma de me expressar pra Ele era sempre muito. E eu tinha muito medo porque eu sentia alguns olhares. Sim. Mas foi rápido, tá? E foi coisa rápida. Deus não deixou aquilo ali penetrar em mim, tá? Desde o primeiro momento eu senti, eu já falei, Senhor, não deixa eu ver. Não deixa eu ver. Tampa meus olhos e que eu escuta só tua voz e que eu olhe só pra ti. E assim eu continuei só assim, sem olhar julgamento. E desde então não tive. Depois, né, quando começa o chamado, o ministério é outra história. Mas no começo, não. Ele não deixou eu ver. Que legal. Ele não deixou alguém me machucar, não. Em questão de julgamento, coisa assim. Ele teve cuidado contigo. Ele teve cuidado comigo, ele nunca deixou ninguém me machucar. E muitas pessoas até se prendem de ir pra igreja por medo Sim, de ser julgada, de ser maltratada ali, mas a gente ali é um ambiente, é um hospital. é um hospital. E o hospital não é entre pessoas perfeitas, é entre pessoas doentes, machucadas. Então, ali dentro, o médico que é Jesus que vai curar suas feridas, né? Sim. Então, não tem um porquê de você que está em casa pensar assim, não, eu não vou ir porque lá as pessoas são mais perfeitas que eu, as pessoas não erram. Todo mundo erra, todo mundo tem defeitos. Então, se você tá pensando assim dessa forma, é uma resposta pra ti nesse horário que você está assistindo esse vídeo. Que não deixe esses pensamentos penetrar no teu coração. Porque o que Deus tem pra fazer na sua vida é coisa grande. E Ele só quer que você se disponibilize pra Ele. Vai. Só dá uma. Só dizer, Senhor, vai. Tô aqui, pega. Ele vai te pegar no colo. Glória a Deus. É só isso. E Maria, e quando começou o teu ministério daí? Assim. Comecei meu ministério depois dessa... Teve, né? Os processinhos que a gente faz. Quando começou o ministério, minha primeira agenda foi aqui na São Francisco. Nossa. Foi ali com... Lembra? A Iris ali atrás de cima. Eu Ela tá assim, ó. 3 libras. Quando eu comecei, foi minha primeira agenda foi na São Francisco, foi um congresso. Agora deixa eu explicar como fiz isso. Como que eu fui parar num congresso? Eu sempre... Sim, eu posso falar isso, né? Posso falar? Pode... Alguém precisa escutar. Alguém precisa escutar isso aqui. Eu não tinha muitas oportunidades onde eu estava. Na minha igreja eu sempre cantei, sempre louvei, da harpa, coisa assim. Mas na nossa região não tinha muitas oportunidades. E o meu negócio era aquilo ali, atrás das câmeras. Nunca reclamei, sempre gostei de editar. Todo mundo sabe, eu sempre gostei de editar vídeo, coisas, sabe? Sempre ser empolgada, faz vídeo de palhaçadas, coisas assim. Mas querendo ou não, na parte do meu ministério eu nunca tive tantas oportunidades. Talvez porque eu não mostrava aquilo ali, né? Eu não mostrava. E daí teve um dia que eu fui convidada para cantar numa igreja bem pequenininha da nossa região de lá, Balneário Gaivota, Lagoa de Fora. Fui convidada para cantar lá.
E era como se fosse, os nossos jovens estavam fazendo como se fosse um apoio para nós, né? Sim. Pra gente, cada um dar uma oportunidade pra gente começar a Aham. desenvolver. Sim. O Miguel sempre fez isso, o nosso coordenador, pra gente começar a desenvolver. Sempre foi assim. E daí eu peguei e fui convidada pra lá. Minha primeira agenda. Fui lá na Feira São Francisco, calma. Vou chegar na São Francisco. Fui lá. Cheguei lá, Thay. Eu sempre só cantava no da harpa em abertura, né? Minha vida do mestre. Soldado somos Jesus. E daí eu fui cantar nessa igrejinha. Era uma sexta-feira, eu fui cantar. Thay, eu ensaiei os hinos, tudo certinho. Quando eu cheguei lá, todo mundo cantou, quando foi na minha hora, entreguei o que tinha pra entregar ali pra falar, que era uma leitura da palavra e um louvor. Entreguei o que eu tinha pra falar. E quando eu fui louvar, não saía, Thay. Não saía. Espírito Santo. Não saía. O violão não ia, ninguém conseguia achar meu tom, não tinha como pegar meu tom. Eu creio que foi uma coisa de Deus ali, como é que eu posso falar isso? Eu creio que foi uma mão do Espírito Santo para me provar naquele momento. Eu não culpo as pessoas, não culpo, tanto que eu amo cada uma delas, não culpo elas. Mas ali tinha pessoas que poderiam ter ido me ajudar naquele momento, pra mim desenrolar, porque eu cantei na capela os hinos todos, aquela boa obra ainda. Quem começou alto? Nossa! Alto! Lembrou do tom de Não, lembrei do tom. E eu cantei na capela aquilo ali. Uhum. Eu sei que tinha pessoas ali que poderiam me ajudar, mas eu creio que foi a mão do Espírito Santo pra me provar. Sim. Tá, eu fiz 3 dias de jejum aquele dia. Nossa. Eu fiz 3 dias de jejum. Eu tava orando de madrugada acho que um mês, assim, ó, sem falhar um dia. Sem falhar, porque a gente falha, tá? A gente falha na oração. Uhum. Sem falhar um dia. Eu falei, meu Deus, o culto vai ser tremendo. Eu vou ser assim, ó, em cima Sair do palco. voando. Meu Deus, eu vou sair voando. Não, saiu voando a minha voz e eu fiquei. Porque não deu nada. E aquele culto foi uma frustração pra mim. Sim. A minha parte foi uma frustração. Me frustrou muito. Eu fui pra casa, cheguei em casa. A mãe viu que eu tava mal. A mãe falou assim, vai orar. Eu falei, vou orar mais o quê? Já mostrou que não era pra mim, sabe? Não era pra mim. E a mãe, vai orar. E já regalou o olhar. Nossa. Fui pro quarto, me ajoelhei. Sempre tive o meu cantinho. Me ajoelhei no meu tapete. E botei um hino normal. Falei, Senhor, é isso que o Senhor tinha pra mim? Falei bem assim. Passar vergonha? Comecei. Aí comecei. Questionei, duvidei, reclamei. Falei, não, Senhor. Eu falei pra ti, eu falava bem assim nesse tom. Eu falei pra ti desde o começo que eu não queria cargo por conta disso. Porque eu sabia que as pessoas iam rir, as pessoas iam virar as costas. E aconteceu naquele culto. De rirem e virar as costas, porque realmente foi uma vergonha. Realmente foi uma vergonha. Eu falei, eu sabia que ia acontecer isso. Por que o Senhor me deu isso? Por que não deixou atrás do celular? Eu estaria muito melhor. Naquela hora ali, eu nunca tinha escutado a voz de Deus tão presente, tão Espírito Santo. É uma voz suave, que eu não sei se vem do coração, não sei se vem atrás da cabeça, mas é uma coisa que a gente sabe que é uma voz. E ele falou bem assim, foi eu que te deixei desconfortável ali. Nossa. Aí eu peguei, Quem comecei a sou eu? chorar. Comecei a chorar, falei, Senhor, não vou conseguir orar. Comecei a chorar e ficava aquela coisa na minha cabeça. Eu vi tudo aquilo ali. Era uma voz assim, sabe? Tu precisava daquilo ali. Tu vai entender o porquê daquilo ali. Eu, ai meu Deus, Jesus amado. Orei, tá. Beleza, amém. Nunca mais fui convidada pra nada. Eu tenho misericórdia, eu tô rindo, mas ele sabe que é verdade. Tá? Mas eu Nunca chorei, mais. eu chorei Mas muito. eu chorei muito agora. Eu tô rindo, mas eu chorei muito. Nunca mais fui convidada pra nada. Amém. Falei, amém. E aí, o Cleiton aqui do Sombrio, o Cleiton Sul, me convidaram um dia pra cantar no Território Jovem. Sim. Quando eles convidaram, eu falei, como assim? Como é que canta? Como que canta? Será que eles, acho que é porque eles não viram eu lá, naquele lugar. Convidaram pra cantar no Território Jovem, cantei no Território Jovem. Foi uma benção. Foi uma benção, tá aí? Foi uma benção. Eu acho que eu nunca dei tanta liberdade para Espírito Santo como eu naquele dia. Foi realmente uma benção, assim. Ali eu vi, falei, entendi. Tô começando a entender, Espírito Santo. Tô começando a entender o que o Senhor quer. Aí, amém. Aí depois a minha primeira agenda, assim, de banner, que eu fiquei, meu Deus do céu, tá? Foi num congresso na São Francisco.
que foi indicação do Cleiton. Cleiton, pra mim, foi... Eu sei que eu fui guiada sempre pelo Espírito Santo, eu nunca vim do homem, Mas eu sempre uso as pessoas pra nos ajudar. mas Deus usou muito o Cleiton pra ser um canal de bênção na minha vida. Eu sempre falo, e o Cleiton é uma pessoa que ele não quer aplauso, ele não quer palco, a Cleiton e a Su não querem isso, mas eu sempre falo que eles foram um canal, mas eu não vim do homem, eu vim de Deus mesmo, sim, eu vim pela graça dele mesmo. Porque se fossem pelo homem, cara, ia continuar naquilo aqui, não tava, ia continuar naquilo ali, não ia ter oportunidade, e eu ia viver naquilo ali. Então eu sei que eu fui muito pela graça. E eu entendo o propósito hoje de ter sido pela graça. E eu fui cantar nesse congresso nesse congresso da Jovem São Francisco. Eu tava, meu Deus, foi Jesus que eu vou cantar. Saí 69 hinos com eu com a Erika. Não sabia cantar com conjunto. Até hoje, às vezes, eu erro o tom. Não sabia cantar com conjunto. Fui cantar, amém. Tá, e o céu desceu naquele lugar. O céu desceu naquele lugar. Eu tava, as minhas carnes, elas tremiam, assim, sabe? E quando eu comecei a sentir aquilo ali, minha carne tremendo, a minha carne tava tremendo real por dentro. Eu fechava o olho cantando e eu falava, Senhor, o que tu quer que eu faça? Eu tô vontade de voar, vontade de voar. Eu abri o olho, tava todo mundo assim, ó, numa atmosfera, sabe? E eu olhava e não era a minha voz. Eu olhava e não era a minha voz. Não, eu não tava cantando nem o tom, tá? Eu não tava fazendo pirueta, eu não tava fazendo melisma, eu não tava fazendo nada. Tava adorando. Eu tava entregando tudo que eu tinha. Cantando aquele do Deixa o Céu Descer. Deixa o céu! Eu fazia assim. Deixa o céu descer! Eu fazia assim, porque eu falava, gente, pelo amor de Deus, tá descendo aqui, tem alguma coisa aqui. Eu falava Gente, assim. tá diferente. É? Nossa. Falava, gente, eu tô sentindo uma coisa aqui. E eu sentia como se tivesse, como se o Espírito Santo estivesse passando no nosso meio. Sim. Eu sentia um calor, e daí depois eu sentia um frio, assim, um gelado. E eu sentia um calor de novo. Eu falei, gente, como é que pode? O que é isso? Esse era o dia. Não tava. Nada. Os nossos bastidores Nossos estavam bastidores estavam. Ai, que chique, Não, aquele dia foi assim, ó, foi tremendo, tá? E foi quando eu comecei a entender, foi quando eu comecei a assimilar o que era a voz do Espírito Santo. Eu comecei com o hino, tá? E eu tinha ensaiado, não era aquele hino ali. E eu comecei com o hino e não foi. Deixou eu ser guiada pelo Espírito Santo. Eu deixei ser guiada. Foi aí que é o ponto. Eu peguei, fui naquele hino porque era um hino, né, do momento. E eu falei assim, vou cantar isso no momento, todo mundo conhece, todo mundo canta comigo. Sim, jovem, Só que o Espírito Santo não queria isso. Nossa. Ele queria aquele hino, de falar de céu, falar dele, que ele cresce, isso e aquilo. E no começo não tinha muito dado, sabe? Quando eu entrei no hino que ele era pra mim cantar, foi onde derramou uma glória. E a partir dali, foi na mesma coisa. Eu não lembro o nome do pregador, mas o pregador muito abençoado, muito de palavra, muito de Bíblia. Sim. Ele veio e falou pra mim, profetizou em cima da minha banda. E falou, eu te trouxe aqui hoje, filha. Porque isso aqui é uma vírgula do que eu tenho pra fazer contigo na tua vida. Eu falei, meu Deus. A igreja eu tava quase voando junto com a igreja. Imagina mais pra frente. Eu falei, Senhor, eu me derramei chorando. E daí ele pegou e falou algumas coisas que não adianta tu duvidar de ti. Quem te dá capacidade sou eu. Eu não te chamei pela tua voz, eu não te chamei pela tua estatura. E começou a falar. Ele falou tudo o que eu tinha passado nos um ano ali, atrás do celular. Tudo. Toda rejeição, todo afastamento de pessoas, tudo. Ele falou tudo. Tipo, ele me deixou no meu, sabe, me sugou assim, ele prensa até... Ele faz assim, né? Ele torce bem. E dali ele falou, foi tudo eu que fiz. E ali eu acalmei meu coração, falei, amém. Agora eu entrego totalmente. Se eu já tinha entregado, agora eu entrego totalmente. E depois daquele dia ali, tá? E foi dia 30, foi dia 29 de novembro. Depois daquele dia ali, pela graça de Deus, todo mês eu tenho alguma agenda pra algum lugar. Amém. Nunca parou. Nunca parou. E Maria, o que é importante também é ser adoradora, né? Sim. Porque a Bíblia vai dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, Sim. se Ele está procurando, é porque são poucos. Exatamente. Então, Deus é... Isso aí é muito forte, essa palavra aí é muito forte. Porque eu sempre falei, eu sempre falo em toda a minha ministração. Se veio aqui procurando melisma, se veio aqui procurando firueta, se veio aqui procurando agudo, alto, não tem. A Rayana fala muito isso. Eu não tenho, e eu nem peço. Rai. Não peço, tá? Nem quero. Falo, Senhor, eu quero ser assim desse jeito. Sim. Me mantenha assim. Eu só quero entregar o que o Senhor quer, o que o Senhor quer passar. Só isso.
Eu não quero me aparecer, eu não quero nada disso, não quero número de seguidores. Sim. Isso é uma coisa que já tá meio clichê de falar, porque todo mundo fala pra até dar gatilho mental, né? Tá repreendido o nome de Jesus. Mas é muito sério isso, eu nunca pedi. Não quero voz aguda, não quero voz alta, não quero. Se Deus me der amém, se Deus não me der amém. Eu sou assim, pai. Eu Sim. começo indo cantando, e se o Espírito Santo mandar Maria troca, não canta, Não, só é. fala, é o que Deus manda. Eu não fico com essa de agradar o homem, entendeu? Porque tem muitas vezes que o homem tá esperando, eu já vi muita gente, né? Nossa, tava esperando um culto assim, ó. Só indo, e Deus fala não. Mas Deus ainda fala também no silêncio, né? Ali no vento Muitas suave. vezes, não, Maria, hoje é cura. Hoje é renovo. Não, hoje é essa. E ele vai guiando e eu vou indo. E é assim. E na caminhada cristã, assim, tu já sentiu que o inimigo estava tentando te colocar uma depressão, uma ansiedade, mesmo tu estando ali no caminho do Senhor, mesmo Já sabendo senti, já sentiu? já senti, tá? E o que tu fez, assim, pra... Assim, não, opa, eu vou ter que buscar mais o Senhor, vou ter que... Sim. Eu senti, foi no momento que, quando começou, foi depois ali de janeiro do ano passado, a gente tá... A gente tá em agosto de 2025. Meu Deus, eu me perdi totalmente. Acho que foi esse... Não, foi esse ano. Foi esse ano que começou mesmo a janeiro. Em janeiro começou uma aprovação minha, que foi onde é aquela aprovação que Deus começa a te retirar de lugares e pessoas. Aquela lá dói. Dói. Se tu tá passando por essa aí, eu te entendo. Mas vai passar. Depois que passa, tu vai agradecer. Eu não falo livramento de pessoas, porque são todos filhos de Deus, Na são hora não todos entende, irmãos. né? Mas depois tu vê o porquê. Mas depois sempre tem um porquê, não é meu propósito, não é meu caminho, Sim. então tem que ser separado. Foi em janeiro começou essa aprovação e me retirou muito, ele retirou muitas pessoas da minha vida. Muitas pessoas, muitos lugares. Eu sempre gostava de estar com todo mundo, estar na turma, jovem, isso e aquilo. E ele me tirava daquele momento ali. Eu sempre tava fugindo, sempre me tirava. E daí quando eu comecei a ficar sozinha foi quando eu quis começar a dar uma... O que eu tô fazendo aqui? Se eu não me encaixo ali. Começou. Eu não me encaixo com aquilo ali. E comecei a isso na minha cabeça, aí começou, em vez de orar de joelho, já deitava na cama, chorava muito, sabe? Tava vendo que tava acontecendo alguma coisa diferente. Tava acontecendo uma coisa diferente. E eu nunca fui de falar, tá? Minha mãe viu esse vídeo, minha mãe sabe. Eu nunca fui de falar. Meus amigos vão ver esse vídeo e vão ver também. Eu nunca fui de falar quando eu tava passando. Porque desde o começo Deus me botou pessoas do meu lado que precisavam, Sim. que precisavam de mim ali, não me exaltando, Deus olha. E sempre quando eu tava, né, se tava me abrir que eu tava ruim, a pessoa vinha com outra coisa. E daí eu dava uma palavra de conforto, mas eu nem precisava daquela palavra de conforto. E daí eu dava uma palavra de conforto e eu ficava pensando na palavra de conforto, dizendo, cara, eu tenho que fazer isso. Não é só ele. E dessa forma Deus foi me tirando. Eu sempre falo pros meus amigos, ali da gaivota, o segredo do evangelho, o segredo do chamado, o segredo da constância é tu em nenhum momento parar. Em nenhum momento tu pode estagnar um lugar. O segredo não é uma hora de joelho, ficar com a cara no chão. O segredo não é tu passar fome em 21 dias. O segredo não é esse. O segredo é tu não parar de ter o foco em Deus. Eu sempre falava isso. No momento que tu tira o foco dele, tu começa a ver aquelas suas tribulações e provações, tu para de fazer aquilo ali. Então, pra te ver como aquilo ali não é o ápice. Isso, aquilo ali não é o ápice. Porque O que é o ápice ali no momento? É quando tu tá angustiada e tu não tem pra quem correr e tu fala com ele chorando. É aquilo ali que tu vai entender. Que é o teu não parar. Porque no momento que a gente tá frustrado, a gente tem um desânimo alguma coisa, a gente não quer mais jejuar, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais ler a Bíblia. Só que da mesma forma que a gente não quer, a gente vai chorar e falar com ele. Eu comecei a entender, eu falei, Senhor, eu chorando no travesseiro. Eu falei, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso que tu me reabasteça. Eu não tô mais conseguindo, eu tô fraca. E foi um momento também que tentei botar. Nunca coloque Deus numa caixa. Nunca coloque o Espírito Santo numa caixa. Meu Deus, nunca coloque. Vou ter uma hora de jejum, vou ter uma hora de oração, vou ter uma hora de devocional, vou ter 15 minutos disso. Nunca coloque Deus numa caixa. E Só quando eu tirar quando tu comecei. precisa, né?
E daí, quando eu comecei essa coisa de ser frustrada com as minhas amizades, eu comecei a colocar ele numa caixa. Porque na minha cabeça eu falava, não, eu preciso estar com ele todo dia porque ele não vai abandonar. E eu comecei. Das 10h30 às 11h30, oração 1 hora. Sabe? Certinho. Ele tava recebendo aquilo ali, mas ele não queria aquilo ali. Ficou robotizado, né? Ele não queria um robô, ele queria eu. Ele não queria a Maria por trás do microfone que entrega a profecia. Ele queria a Maria filha. Sim. A Maria que fala pra ele onde tá doendo e aonde que é a tua fraqueza. Ele queria isso. E Deus me tirou aquilo ali. Chegou um momento que eu tava naquele secreto de constância, muita constância. Eu tava, meu Deus, topíssima ali, né? E ele me tirou aquilo ali, eu não conseguia mais sentir ele. Eu falei, como assim? Coisa mais ruim que tem. Como assim eu não tô te sentindo? Se eu tô aqui orando e jejuando e fazendo lendo a Bíblia todo dia. Ele começou a me tirar daquilo. Eu não sentia mais ele. E eu ia deitar, e já não queria mais, já não queria mais aquilo ali, porque eu não tava sentindo. Aí eu ia deitar, dormia chorando. E naquele momento, quando eu tava chorando com as lágrimas no travesseiro, contando a minha fraqueza pra mim mesma, tu não vai conseguir, tu não é nada. Já acabou pra ti, acabou tua chance. Tu não consegue continuar. Eu falava isso pra mim. Que tu tava numa constância e tu se perdeu. Eu tive como estar instável com ele. E ele queria escutar aquilo ali de mim. Acusar, né? O inimigo, ele É? é acusador, né? E, tipo assim, Deus tava claramente falando assim, me mostra a tua fraqueza que é ali que eu vou te pegar. Nossa. E daí foi até uma experiência que eu tive com ele. Foi a maior experiência que eu tive com o Espírito Santo, assim. Quando eu falo que o Espírito Santo é muito real, o Espírito Santo é uma pessoa. Foi a experiência que eu tive com ele. Eu tava deitada ali, já tinha acontecido essa aprovação, tava meio depressivinha. E aí ele pegou e falou muito forte, eu deitada chorando, já chorando fazia 1 hora já, muito choro. Eu falei, senhor, eu não vou conseguir, eu já tinha agenda. Não tô conseguindo, eu tô indo lá e não é eu lá em cima daquele púlpito. Não é eu. E realmente não era eu em cima do púlpito. Porque eu não posso pegar uma pessoa que eu não tô sendo aquilo ali. Eu não tô sendo constante, eu não tô orando todo dia, eu não tô mais lendo a Bíblia. Eu parei. Eu tava maravilhosa, eu simplesmente parei. E o senhor não tava falando comigo. Eu falava, não posso mais. Eu falava assim. E ele pegou, veio na minha cabeça e vinha assim, senta na ponta da tua cama. A minha cama tá aí. Eu tenho meu quarto, tenho meu roupeiro assim, tem a cama. E daí tem um cantinho assim, ó, como se fosse esse tamanho aqui, ó. Onde eu boto um tapetinho e eu colo minhas orações na parede. E ele falou, senta na ponta da tua cama. Eu sentei na ponta da minha cama, arrumei a cama, como se fosse pra ele sentar. E daí na minha cabeça veio assim, fala, que tu tava falando no travesseiro. Aí eu bem, vou falar tudo de novo. Eu já comecei a chorar. Sem teimosa. Botei um, falei, não, vou falar, então vou falar de joelho, vou falar. Veio o som, me ajoelhei, comecei a falar. Nada, tá? Senta na ponta da tua cama. Nossa. Mas, gente, sentei na cama e eu já tava cansada. Tá? Eu tava muito cansada. Sabe quando tu esgota? Teu espiritual foi esgotado, tu foi sugada, o inimigo te sugou, te fez perder todas as suas chances e tu não tem mais vontade. Eu tava sugada naquele dia. Eu sentei na cama bem assim, joguei os braços assim, tava cansada de chorar, um lenço na mão. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor é tão real assim, como eu te sentia, o Senhor desce aqui no quarto comigo que eu preciso falar contigo. Se o Senhor quer escutar o que eu tava falando no travesseiro, eu falo pra ti agora. E eu fechei meu olho e comecei a falar. Tá, eu comecei a falar tudo. Eu acho que de coisa que eu era pequena. E que eu ainda tinha uma coisinha ali dentro. Que eu ainda tinha. Tá, eu sentia nojo de mim. Nojo de mim. E eu achava que eu nunca mais ia ter alguém comigo. Eu nunca mais ia poder casar. Eu nunca mais ia poder namorar. Tá, e naquele dia eu falei tudo. Sim. Eu falei tudo. E eu chorando, tá, eu acho que eu perdi não. Eu fiquei 1 hora, 2 horas ali, ó, assim, sabe? Só desabafando. Só desabafando. E quando eu falei tudo, chegou um momento que eu só tava chorando, soluçando muito, muito. E o som estourando pra mãe não escutar o que eu tava falando. Eu senti do meu lado, sentou alguém assim na cadeira. Ai, meu Deus. Sentou alguém na minha cama. Quando eu senti que sentou ali, tá, eu tenho na minha cabeça, quando eu olhei pro lado assim, ó, eu tinha a forma de um homem do meu lado. Eu não conseguia ver, eu não vi vulto, eu não vi luz, eu não vi nada. Mas eu vi como se fosse uma linha de uma pessoa sentada assim do meu lado. E eu senti que estava sentada ali. E eu continuei de olho fechado, eu não conseguia abrir mais o olho. Mas eu sentia. É como se eu tivesse com a Thay aqui fechando o olho e tu sente que tem uma pessoa ali. E eu senti aquilo ali e eu falei, meu Deus, Espírito Santo, me perdoa.
me perdoa. E eu comecei a chorar muito. Me joguei no chão e debrucei assim, ó. Como se estivesse no colo dele, como se estivesse sentada aí. E debrucei assim nas pernas dele. Quando eu deitei assim, Raiane, parece que tirou. Tirou tudo de mim. Tirou tudo de mim. Tudo. Tudo que eu já tava há um ano já. Tu entregou pra ele? Eu entreguei tudo. Tudo. E eu escutei muito nítido a voz dele falando, filha, eu não te quero como... Como é que foi falado? Eu tenho escrito lá na minha parede. Mas foi praticamente sair de robô. Eu não te quero como uma rotina. Ele falou bem isso. Eu não te quero como uma rotina. Eu te quero como minha filha. Pronto. Depois daquilo ali, eu nunca mais orei como eu orava. Eu nunca mais falei com Deus como eu orava com o Espírito Santo. Eu trato ele como uma pessoa. Como uma pessoa, como um consolador que me consola. Como um melhor amigo que também se entristece comigo. Que se eu fazer alguma coisa errada, ele vai se afastar de mim. Ele cuida de mim, mas ele se afasta. Sim. Eu sinto quando eu tô fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo tá se afastando. Sinto muito isso. Como um amigo que eu tô numa ápice de ansiedade pra alguma coisa, e eu vou lá e falo pra ele, e ele fala, descansa, filha, tu é muito ansiosa. Assim. Eu sinto o Espírito Santo assim. Como uma amiga. Né? Como Nossa, um amigo, um pai, um melhor amigo. Que legal. É muito bom a gente ter intimidade com ele, né? Sim. E não ficar achando que o Espírito Santo não te ouve, que o Espírito Santo não tá ali. Porque ele tá ali. Ele tá te escutando. Ele tá. Ele te ouve. Ele Todo tá dentro momento. de você. Então a gente tem que tratar ele como uma pessoa mesmo, como a Maria falou. Maria, e como é viver em uma geração que a gente sabe que tá distante do Senhor? Nossa, forte isso aí, Thay. É muito É forte. difícil, né? Eu acho que essa distância, Thay, que a gente tem com o Espírito Santo é a nossa entrega. Eu acho que é muito a nossa entrega. A gente fala que é renúncia, coisa assim. Na minha, pelo que eu vejo, assim, eu acho que é a nossa entrega. Que a gente se entrega sempre até ali. A gente não consegue se entregar totalmente. Por mais que a gente fala, Senhor, minha vida está sendo conduzida, controlada por Ti. Não é. A gente sente muito medo e a gente não se entrega. A gente não tem mais aquela fé como a geração antiga tinha. De ter nada pra comer, sempre essas histórias, ter nada pra comer e do nada chegar ao rancho. A minha mãe fez assim. E daí quando eu vejo minha mãe contando isso, eu vejo quanto eu tenho essa distância com o Espírito Santo assim, de ter esse medo de entrega. Ter esse medo de entregar. Eu acho que é tudo. porque o que a gente não vê fica mais difícil de acreditar, né? Exatamente. Exatamente. A nossa geração é muito do palpar, né? Verdade. Tô vendo aqui, tô crendo. Tô vendo aqui no celular. Exatamente. Tudo, né? Exatamente. Acho que essa é mais dificuldade mesmo. E o que você diria assim pra alguém que tem talento de louvar, de cantar, de pregar, de ministrar a palavra, mas se trava? Tem a vergonha, tem medo de ser julgada, de ser... O que tu diria pra essa pessoa? Gente, eu digo... Primeira coisa, você não pode ter medo. Porque seu dom já veio de ti, seu dom tá em ti, porque o doador quis te dar eles, por algum propósito. Mas é muito fácil falar isso e não botar em prática. Então, o que eu te falo? Quando eu comecei, eu fiz propósitos, eu fui atrás de propósitos. Eu falei, Senhor, eu tenho medo aqui, eu quero que o Senhor tire aqui. Então, eu tenho que chamar a atenção do céu de alguma forma, para o céu me ajudar. E lá fazer propósito. Então, eu sempre fui muito guiada em jejum, oração e propósito. Ai, Maria, sério que tem que fazer jejum e oração e propósito? Sério, tá? Tem que fazer. Só que tem que fazer de uma forma de tu sentir aquilo ali. Eu sempre fiz o meu jejum, eu sempre fiz o meu jejum assim, sentindo. Deu? Jejum pra mim, eu sempre faço, mas é muito difícil. Porque sou uma pessoa que gosta muito de comer. Eu gosto muito de comer. É muito difícil o jejum pra mim, tá? Tem gente que fala assim que, meu Deus, sabe? Ai, jejum, fico horas sem comer. Pra mim, jejum é o ápice, porque é muito difícil de comer. Muito difícil de ficar sem comer. Então, uma coisa que eu falo pra quem tem esse talento, quer despertar isso e quer uma ajuda, o homem não vai te ajudar. Vai ser igual eu falei agora pra ti. Canta porque o doador te deu talento. Então, você tem que correr pra quem pode te ajudar, pro céu. Corre pra algo sobrenatural, porque o natural não vai te ajudar em nada. Então, comece em jejum e oração, pedindo pra Deus te dar discernimento, te dar sabedoria, pra te tirar medo, te tirar... E te dar coragem, né? E autoridade. Eu tenho certeza que no momento que tu pedir isso,
ele vai te dar. Na primeira vez que tu pedir, tu vai pedir que o teu subconsciente não vai. Tu vai pedir, mas tu vai pedir, mas não quero. Mas no momento que tu insistir, faz 21 dias ali de propósito. Insistiu, eu tenho certeza que Deus tira. Deus tira a timidez, Deus tira medo, tira tudo. Tira tudo, é verdade. E tu acredita que a música tem poder de cura e transformação? Eu acredito. Já teve alguma experiência? Já tive. Eu acredito que a parte do louvor é a parte, eu sempre falo nas minhas ministrações que a parte do louvor é a parte que Deus vai quebrantando o coração para a palavra entrar. A palavra é a coisa mais necessária, é o ponto final, a chave final. Mas o louvor é um momento que tu vai dando liberdade para o Espírito Santo, tu vai aquecendo o teu coração para receber aquela palavra. E eu creio muito que louvor, ele toca muito em libertação, tá? Sim. Louvor, muito, libertação. Eu sempre senti isso. E eu comecei a sentir no momento que eu ia orar, ia fazer minha consagração e pedia muito nisso, Senhor, quando eu estiver louvando, que demônios, que espíritos ruins de dentro da igreja já saiam para a pessoa conseguir sentir a palavra. Não de eu chegar lá, expulsar e coisar, mas que no momento que eu estiver louvando, o louvor já vai entrando na cabeça da pessoa, limpando o psicológico da pessoa, a mente da pessoa, para a palavra entrar. Então eu creio que louvor mexe muito em libertação. Mexe muito. Porque, querendo ou não, é uma coisa tipo assim, se tu fica escutando um louvor o dia todo, tu vai estar cantando aquilo ali, tu vai estar projetando o teu coração, teu cérebro, querendo ou não, a gente tem isso. Tu vai estar projetando aquilo ali e tu não vai deixar alguma coisa, uma barreira te pegar. Igual tem essas coisas de música circular. Se tu escuta muita música circular, por exemplo, tu vai viver sempre depressivo, né? Essas músicas sertanejas, essas coisas deixam muito depressivo. Porque só fala de... Sofrência, né? Só fala de sofrência. Então, eu acho que música, no geral, é muito espiritual. Sim. É muito espiritual. Tanto lá no mundo também. É muito espiritual. Então, linha entra na cabeça. Então, louvor, eu vou tomar banho, tô tocando louvor, acordo tocando louvor, durmo tocando louvor. Eu sempre tento projetar minha cabeça pra escutar. Porque é uma guerra, né? Uma guerra espiritual. É uma guerra direto. Direto. Igual eu falei aqui quando tava gravando, espiritualizo tudo. Tudo espiritualizo, tá? Pode me chamar de louca. Ah, crentona. Ah, saiona. Isso fala de mim, né? Ah, crentona, saiona. Meu Deus. Ah, é do cabelo grande. Essas coisas assim. Sou bem assim mesmo. Não. Porque o mundo espiritual, ele faz retaliação com a gente, né? Sim. Se tu tá agradando o mundo espiritual das trevas, tu não vai sofrer muita dificuldade. Exatamente. Mas quando tu tá agradando o céu, daí o inimigo... E a gente tem que se tornar conhecido no mundo espiritual. Tem. Porque tem uma história na Bíblia que fala que eles foram expulsar o demônio ali. E eles falaram assim... E o demônio falou na boca do homem que... Pedro, eu conheço. Jesus eu conheço, mas tu eu não sei quem é. Então nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Isso é forte. Nossa, dá uma palavra. Isso é muito forte. E agora pra gente começar a encerrar, né? Porque a Maria benção, gente. A Maria Jesus. Continua. Vamos fazer uma brincadeira de ping-pong, de respostas, tá? Deixa eu dar uma água. Tá bom. Eu vou falar uma frase e tu vai me dar uma resposta. Uma palavra. Uma palavra? Pode ser uma palavra. Acho que a última daí tu pode falar um pouco tá na minha boquinha. Maria, um versículo favorito. Ai! Buscar-me-eis e achareis. Só me buscar de todo o coração. Glória a Deus. Adoro. Um livro da Bíblia. Ruth. Um louvor que não sai da tua playlist. Eu vou orar. Nossa, esse aí. Não sai. Uma pessoa que te inspira na fé. Minha mãe. Também. E se você tivesse a oportunidade de ter 1 hora de conversa com um personagem da Bíblia, quem que seria? João. João. E por que João? Ai, João, sou apaixonada por João. Eu sou apaixonada. Eu acho que eu já voltei lendo o livro dele, acho que uns... Ele fala diferente, né? Ele fala de uma forma mais íntima, né? Parece que ele tem uma coisa. Tem. Ele tem. Eu acho que ele tem. E pra gente encerrar, Maria, quais os conselhos você daria pra alguém que acha que não tem mais jeito pra ela? Que o senhor jamais aceitaria ela de volta? Qual conselho que tu daria? Gente, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu bato muito. Primeiro porque eu vi a transformação em mim, então eu acredito muito. Eu era uma pessoa que ninguém dava nada, ninguém acreditava quando eu voltei. E ele acreditou, ele me transformou. E desde Gênesis a Apocalipse não teve uma promessa de Deus que deu errado na Bíblia. Não teve uma promessa de Deus que deu errado na Bíblia.
E quando ele fala que ele ama a todos, é a todos. Ele não tem vírgula. Ele ama a todos e aqui. Não, ele não tem vírgula, ele ama a todos. Então, e ele nunca vai abandonar. Quando foi mandado o Espírito Santo Consolador, ele foi mandado para a Terra. É para cuidar num geral. Eu sei que tem muita gente que pensa, muitas vezes eu pensei, né? Não, mas eu não. Ele não é. Deixa eu te dar só uma cajadada de leve. Tu não olha aquele dourado que Deus não vai olhar pra ti. Deus olha pra ti também. E pra cada um ele tem um chamado também. Sim. Não existe isso dele não olhar pra ti, dele não te cuidar, de tu não ter um chamado, de tu não ter um ministério, de tu não ser alguma coisa pra ele. Não existe isso. Tira isso da tua cabeça que não existe. Isso é só consequência da tua intimidade com ele, né? Exatamente. Isso é só uma chavezinha que tu tem que virar pra te buscar um pouquinho mais ele. Se ele não te der frustração, se ele não te der frustração na vida, tu não vai ter intimidade com ele. Em Salmos fala que na angústia eu te clamarei. A maioria das coisas na Bíblia é assim. Jeremias, olha o tanto que Jeremias sofreu e Deus estava sempre ali com ele. Só que se Deus não desse aquela frustração, ele não ia ter mais intimidade. E para Deus fazer a gente mergulhar mais um pouquinho, ele tem que frustrar. Então eu sempre falo, frustração é oportunidade para intimidade. Frustração é o momento que tu tem a oportunidade de ser íntimo com Deus. Te deu uma frustração, agradece, porque ele quer que tu mergulhe. É sempre isso. Tá doendo muito, agradece, porque tu vai mergulhar mais um pouco. Se prepara que tu vai mergulhar. Então o negócio é assim, não para e... mas eu errei muito. Mas eu pequei muito. Não importa. Não importa. O Pai está sempre de braços abertos. Não importa. Não tem pecado no mundo, não tem pecado na terra que o sangue dele não tenha apagado. É uma morte. Foi uma morte. Ele morreu pela tua vida. Então não existe isso. Que coisa no mundo que não vai ser perdoada, gente. Com o sangue dele derramado. Com os braços, mão e cabeça, tudo sangrando, tudo doendo, chicotado. Qual é o pecado no mundo que não vai ser perdoado? Não existe, Maria, mas eu vou bem no fundo mesmo, mas eu sou... Não existe. Não é nada pra ele. Isso aí pega no bolso. Maria, eu sou... Não existe. Ele morreu numa cruz, o sangue jorrou pela tua vida. Então não tem essa. Maria, não existe também. Tudo tem perdão, tudo é transformado. E eu acredito muito que ele transforma no momento que a gente der a oportunidade para ele. No momento que a gente fala de coração, Senhor, tô aqui. Faz o que tu quiser. Acredito muito. Pegou esse conselho? É forte, hein? É forte. E a gente quer te agradecer, Maria, por aceitar o nosso convite, porque a gente tá só começando, né? Ai, a minha frase não tá minha. E eu tô querendo me afinar de rir e eu não posso soltar minha gargalhada. E a gente tá muito feliz de te receber aqui. A gente sabe que o Senhor ele tem feito grandes coisas através da tua vida. E é só começo. Porque o que ele vai fazer ainda é muito grande. Muito grande mesmo. E a gente sabe disso. A gente sente isso. Porque a gente sabe quando a pessoa realmente ela busca o Senhor. A gente sabe. Até quando alguém vai ministrar lá em cima no púlpito, a gente sabe. Quem tem intimidade com o Senhor, a gente sabe. E a gente agradece muito. Muito mesmo. E a gente preparou um presente pra ti. Bem simplesinho, mas a gente vai te entregar esse presente. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Ai, eu não acredito. Uma xícara do podcast. Com teu nome, Maria. Ai, o meu nome. Pra te ver como tá especial pra nós. Meu Deus do céu, que coisa linda, Senhor. Ai, Espírito Santo, obrigada. A Maria vai chorar daqui a pouco, tá, gente? Ai, gente, isso aqui é muito lindo, meu Deus. Não, fico olhando assim, admirando o detalhe do Espírito Santo com a gente. Meu Deus, a gente passa tanta coisa. A gente passa tanta coisa, ai. Meu Deus, quem diria? Ai, chorei. Ai, Senhor. Vocês posso ler? A gente pode. Ai, Jesus, eu não quero chorar. Meu Deus, Senhor. Jesus tem que orar mais. Jesus tem que orar muito mais. Agora muito mais. Obrigada,
Maria, Muito por obrigada. estar aqui com a gente Muito presente. obrigada mesmo. E por todas essas experiências que eu sei que vai tocar o coração de muitas pessoas. Eu creio Amém. nisso, eu creio Amém. mesmo, creio. Amém. E você que viu esse vídeo até aqui, eu quero te agradecer de coração mesmo. Te dizer para continuar acompanhando a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o YouTube. Então vai lá. Vai lá, comenta, compartilha. Não vai te cair o dedo. Então vai lá, comenta, compartilha, curte. Porque o quanto mais pessoas a gente alcançar com essa palavra, com esses conselhos, que nós cremos que tudo que a gente faz aqui não é em vão. Que o Senhor tem preparado tudo antes. A gente só vem e faz a vontade dele aqui. Mas é tudo para honra e para glória do Senhor. Então eu te convido a acompanhar a gente nas redes sociais. Teremos muitos convidados aqui. A Maria é só a primeira vez dela aqui, tá, gente? Porque vai ter muitas vezes. Meu Deus! Nada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Curte, compartilha. Glória a Deus, Tá? é isso aí. Porque no TikTok tá compartilhando E tudo. curtindo, né? Curtindo e compartilhando tudo. Não sei o que, podcast lá de São Paulo. Compartilha daqui É também. verdade. Tá? Aleluia. Compartilhem, curte, comenta e manda e visualiza. É verdade. É Pelo isso amor aí. de Deus. Deus vai revelar quem não fazer isso. Amém, Essa. pessoal? Dai glória pra quem merece. Aleluia. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe aí Amém. na sua casa. Em nome de Jesus. E é isso aí. Tchau. Deus abençoe.